E aí pessoal, muito buenas, meu nome é Douglas dos Santos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo falaremos sobre Guy Fawkes, e se você não está conhecendo ele por esse nome, ele ficou mais conhecido pela sua máscara usada pelo personagem V de Vingança e em muitos movimentos em prol da liberdade de expressão, sendo esse o personagem que falaremos hoje. Então se você já gostou do tema, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder vídeo novo, compartilhe com seus amigos e vamos para o vídeo. Nos grandes protestos realizados em diversos estados do Brasil em 2013, uma máscara usada por a maior parte dos manifestantes chamou a atenção popular. Essa máscara, que tem um rosto com bigode, cavanhaque reto e um largo sorriso peculiar. Essa máscara que apareceu pela primeira vez na série em quadrinhos V de Vingança e se popularizou ainda mais com o movimento Anonymous como símbolo de rebelião. Mas quem é a figura representada pela máscara? A resposta é simples: Guy Fawkes, um soldado inglês católico que teve participação na conspiração da pólvora. Esse que os ingleses queimam todo 5 de novembro. Mas antes de falarmos disso tudo, qual a origem desse homem? Guy Fawkes nasceu em 1570, em Stonegate, York. Apesar de não saber a data exata do seu nascimento, sabe-se que ele foi batizado em 16 de abril de 1570, na igreja de St. Michael le Belfry. Mas como o período entre o nascimento e o batismo costuma ser de 3 dias, pode-se propor que ele nasceu em 13 de abril. Mas lembrem-se, isso é apenas uma hipótese, sendo ele o segundo entre os 4 filhos de Edward Fawkes, inspetor e defensor público da corte, e sua esposa Edith. Os pais de Fawkes eram uma figura proeminente na igreja anglicana, assim como os avós paternos dele. Sua avó, Ellen Harrington, era filha de um importante comerciante que serviu ao prefeito de York em 1536. A família de sua mãe era do movimento católico Recusancy, ou, na sua tradução, rejeição, que é o termo dado à recusa por parte principalmente dos católicos ingleses e puritanos de participarem dos serviços da igreja anglicana. Porque, para quem não sabe, a religião predominante na Inglaterra é e era a protestante, e a religião católica sempre foi severamente restrita até 1829. Em 1579, quando Fawkes tinha apenas 8 anos de idade, seu pai morre e sua mãe vem a se casar vários anos depois com Jonas Bainbridge, um católico de Harrogate. Nessa época, Fawkes se torna católico através da influência da família de seu padrasto, tendo uma recusa a praticar os costumes da igreja anglicana, que é de gênero protestante. Além disso, ele manteve contatos com diversas famílias católicas da região de York. E pelo tempo que estudou na escola de St. Peter, cujo diretor passou 20 anos na prisão por tendências católicas, ele fez amizade com alguns alunos que foram ordenados padres e se tornariam conspiradores com ele. Depois de se formar, Fawkes entrou para o serviço de Anthony Browne, primeiro Visconde de Montagu, porém o Visconde não gostou dele e acabou dispensando-o pouco tempo depois, até ele ser reempregado por Anthony Maria Browne, segundo Visconde de Montagu, que sucedeu seu pai aos 18 anos. Segundo o índice genealógico internacional, Fawkes teria se casado com Maria Pullen em Scotland, que é um subúrbio de Harrogate, e alguns anos depois ele começou a lutar nas guerras. Em outubro de 1591, Fawkes vendeu sua propriedade em Clifton, herdada de seu pai, para então atravessar o canal rumo ao continente para lutar na Guerra dos 80 Anos pela Espanha, um país católico, contra a República das 7 Províncias Unidas dos Países Baixos. A outra guerra vivenciada por ele foi a Guerra Anglo-Espanhola, que ocorreu de 1585 a 1604. Fawkes se juntou às tropas de Sir William Stanley, lorde católico e comandante veterano que financiou um exército na Irlanda para lutar na expedição de Robert Dudley, primeiro conde de Leicester nos Países Baixos. Stanley era estimado por Elizabeth I, mas ao se render em Deventer para as tropas espanholas em 1587, ele e a maior parte da sua tropa mudou de lado para servir a Espanha. Fawkes se tornou alferes ou oficial júnior, lutando bem no cerco de Calais em 1596 e em 1603 foi recomendado para o posto de capitão. Naquele ano ele viajou pela Espanha em busca de auxílio para uma rebelião católica na Inglaterra. Também foi por volta dessa época que ele adotou a versão latina de seu nome, Guido Fawkes, e apesar de ser bem recebido na corte de Felipe III, o rei gentilmente negou qualquer apoio ao levante.
Lembrai, lembrai do 5 de novembro, a pólvora, a traição e o ardil. Por isso não vejo por que esquecer uma traição de pólvora tão vil. Tudo começou quando Elizabeth I mandou eliminar Mary Stuart da primeira linha de sucessão, por ela ser católica. Com a morte da soberana em 1603, Jaime I assumiu o posto, e todos acreditavam que a situação dos não-anglicanos ia melhorar. Mas o rei bissexual e extravagante se mostrou um fraco, e acuado por puritanos aumentou ainda mais a perseguição religiosa. Logo, os conspiradores estavam irritados com o rei Jaime, que não concedia direitos iguais a católicos e protestantes. Com a intolerância religiosa por parte do rei, um grupo de católicos influentes armou um plano para matá-lo. Esse plano que foi criado na primeira reunião dos conspiradores em maio de 1604, na taverna de Dirk and Drake, por Robert Castell. Os outros conspiradores eram Thomas Winter, Robert Winter, Christopher Wright, Thomas Percy, John Wright, Ambrose Hawkenwood, Sir Everard Digby, Francis Tresham, o Thomas Bates e um soldado e aventureiro procurado por toda a Europa por causa de duelos, roubos e assassinatos políticos, Guy Fawkes. O plano era simples: Fawkes cuidaria de colocar 36 barris sob o parlamento, enquanto os aliados fariam um levante no norte da ilha para sequestrarem a princesa e para convertê-la ao catolicismo. Como os conspiradores notaram que o ato poderia levar à morte de diversos inocentes e defensores da causa católica, enviaram avisos para que alguns deles mantivessem distância do parlamento no dia do ataque. Porém, para a infelicidade dos conspiradores, um dos avisos chegou aos ouvidos do rei. Na noite de 5 de novembro de 1605, data escolhida para o atentado, o serviço secreto inglês já sabia de tudo. A conspiração foi revelada para as autoridades em uma carta anônima enviada no dia 26 de outubro a Guilherme Parker, 4º Barão de Montagu. No dia do atentado, Fawkes foi pego em flagrante, prestes a ativar os explosivos, e foi imediatamente preso. Os 8 dos sobreviventes, incluindo Fawkes, foram julgados em 27 de janeiro de 1606 e condenados a enforcamento, afogamento e esquartejamento. Entretanto, Guy Fawkes não morreu de ser enforcado, afogado ou esquartejado. A morte tradicional para os traidores na Inglaterra no século XVII era de que deveriam ser enforcados na forca, depois desmembrados e separados em público. Mas apesar do seu papel no lote de pólvora, que os conspiradores esperavam matar o rei Jaime e o maior número possível de parlamentares, não era o destino de Fawkes. Enquanto aguardava seu castigo horrível na forca, Fawkes saltou até sua morte, para evitar os horrores de ter seus testículos cortados, o estômago aberto e as tripas derramadas diante de seus olhos. Ele morreu de um pescoço quebrado. Seu corpo foi posteriormente dividido e seus restos foram enviados para os 4 cantos do reino, para dar como exemplo para qualquer um que se atrevesse a cometer o ato. Tudo porque ele era um católico na Inglaterra, país de maioria anglicana, e decidiu participar de uma conspiração para explodir o parlamento, matar o rei e sequestrar sua filha, além de liderar uma insurreição popular. Ainda nos dias de hoje, o rei ou rainha vai até o parlamento apenas uma vez ao ano para uma sessão especial, sendo mantida a tradição de se revistar os subterrâneos do prédio antes dessa sessão. Apesar do fracasso da conspiração, ela não foi esquecida, e muito menos Guy Fawkes, que deixou seu legado e a sua ideia. I know his name was Guy Fawkes, and I know in 1605 he attempted to blow up the Houses of Parliament. But who was he really? What was he like? We're told to remember the idea, not the man. Because a man can fail. He can be caught. He can be killed and forgotten. But 400 years later, an idea can still change the world. Não foi do jeito que ele imaginava, mas Guy Fawkes entrou para a história. Exatamente um ano depois do ataque fracassado, centenas de fogueiras foram acesas nas ruas de Londres em protesto ao governo fracassado do rei. Muito tempo depois, os católicos ingleses recuperaram o direito ao voto em 1829 e o 5 de novembro vira o Guy Fawkes Day, feriado nacional. Nos anos 70, o anti-herói virou ídolo dos punks, que pichavam seu nome nos muros. E em 82, o uso da máscara como símbolo nasce, apesar das largas raízes como parte das celebrações da noite de Guy Fawkes. A máscara se descreve como uma representação estilizada de um rosto com um sorriso, bochechas vermelhas, um amplo bigode com as pontas para cima em ambos os extremos e uma barba vertical pontiaguda e fina.
A máscara desenhada pelo ilustrador David Lloyd levou a representar vários grupos de protestos, sendo que a raiz disso tudo foi que a máscara foi usada no filme V de Vingança. Depois de aparecer na internet, se tornou um símbolo bem conhecido para um grupo de hacktivista chamado Anonymous, sendo utilizado no projeto Technology, em momentos de ocupação, protestos antigovernamentais e antissistema em todo o mundo. O personagem principal da série da DC Comics V de Vingança começou em 1982 e sua adaptação cinematográfica em 2006, na qual o V usa uma máscara com o rosto de Guy Fawkes. Essa série, que foi escrita pelo mitos dos mitos, o mago, anarquista, ocultista, gênio, romantista, ator, cartunista e maluco Alan Moore. A série se centra basicamente nos esforços de um justiceiro anarquista, que seria o V, para destruir um governo totalitário fascista no Reino Unido futurístico e distópico. O anarquismo é uma ideologia política que se opõe a qualquer forma de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural, sendo basicamente uma ideologia que acredita que não deve haver um Estado ou uma forma de governo. Apesar da máscara ser usada por um personagem anarquista que leva a vingança mais a sério do que a justiça, a máscara do V de Vingança não é um símbolo de anarquia. Pelo menos não só isso, pois o próprio David Lloyd, ilustrador e co-criador do V de Vingança, diz que a máscara simboliza a resistência sobre qualquer tirania, por isso se usa na China, porque pode ser usada como símbolo de resistência contra qualquer tirania. E o anonimato é muito válido, porque qualquer um tem o direito a protestar contra o sistema e fazê-lo como um indivíduo qualquer. Todos somos parte de uma sociedade, e uma sociedade tem uma identidade, e sobretudo quando se combate a uma tirania, não existe o porquê identificar a alguém concreto. Em 1977, Johnny Rotten, líder da banda Sex Pistols, chama-o de líder percursor do anarquismo punk. E finalmente, em 2002, uma pesquisa realizada pelo BBC, um jornal inglês, mostra que Guy Fawkes é uma das 30 personalidades mais lembradas de toda a Inglaterra. Mate. Minha vez. Por que você não morre? Por que não morre? Por baixo desta máscara não há só carne. Por baixo desta máscara há uma ideia, Sr. Grady. E ideias são a prova de balas. Guy Fawkes não morreu porque ideias não morrem. O motivo pelo qual ele é lembrado é por ter morrido pelo que ele acreditava, a sua luta contra a intolerância religiosa e falta de liberdade de expressão na época. Agora me diga, será que não estamos em um mundo como o do V de Vingança, onde a censura e falta de liberdade dominam ele? Vendo de um ponto de vista bem simples, me diga por que a sáustica está proibida e a foice e o martelo continuam livres. Por que criticam o presidente Trump, mas não criticam o ditador Maduro? Por que os professores tentam nos influenciar cada vez mais para políticas totalitárias? E por que o politicamente correto está nos censurando cada vez mais? Essas e outras questões falaremos em um vídeo futuro, pois no próximo vídeo falaremos sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. Então não se esqueça de avaliar, se possível comentar, e se gostou e não está inscrito no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês e hasta luego.